Salve, 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 salve. Com 1 minuto de adiantamento, estamos entrando no ar na live de hoje do Moby Dick Show. Salve, salve, quem está chegando. Salve Xará, salve Duarte, salve Groerjá. Estamos aqui neste momento solene, começando a live de quarta-feira, a quarta live com Tabata Neder, o meu papo favorito. Caraca, essa mulher me deixa de queixo caído. Então, pessoal, boa noite. Estamos esperando as pessoas chegarem. Entrou minha querida Tabata, boa noite. Cheguei, amigo. Salve. Azul para ficar Para igual compor o céu. que você fez. É, meu amigo, e esse céu hoje aqui brindou. Foi azul, naquela expressão que eu acredito que seja militar, o tal do céu do brigadeiro, não é isso? É. Você sabe essa expressão? Você sabe por quê, né, que é céu de brigadeiro? Não é na patente? Me fala um pouco. Eu É, acredito que seja isso. é que nem mar de almirante. Existe mar de almirante e céu de brigadeiro. É porque normalmente essas altas patentes militares são incompetentes na arte de dirigir seus aviões e seus navios. Então, o céu de brigadeiro é um céu calminho, sem nenhum vento, entendeu? E mar de almirante é aquele mar que é um espelho, que o navio nem balança, entendeu? Entendi. E Entendi. vou te contar uma história, já que a gente está falando de mar de brigadeiro e céu de almirante, eu vou te dar um Ao exemplo. contrário, a gente está falando de céu de brigadeiro e mar de almirante ainda. Isso. Eu vou te dar um exemplo da incompetência das nossas Forças Armadas. Lembra da Guerra do Paraguai? Guerra do Paraguai, que, na verdade, nada mais foi do que um genocídio de um país. Juntou-se Brasil, a Argentina e o Uruguai para destruir um país a mando das forças inglesas e americanas. Mas o almirante Tamandaré, o grande almirante Tamandaré, que foi o cara que estava lá na Guerra do Paraguai e que bloqueou o Rio Paraguai. Você sabe como é que ele bloqueou? Não. Ele encalhou o navio dele sem querer. Sem querer ou querendo? Hã? Sem querer ou querendo? Sem querer. Ele encalhou, porque ele era incompetente, era um almirante. Ele encalhou a porra do navio no rio e aí bloqueou o rio para os outros navios. Não é que ele bloqueou armamentisticamente, Entendi. estrategicamente, não. Ele bloqueou por incompetência. No vacilo mesmo. E o grande patrono, Duque de Caxias, você sabe da história dele? Duque de Caxias pagava o soldo dos soldados depois da batalha. Porque Para aí quem sobreviveria. só para quem sobrevivia, e ele metia no bolso os que tinham morrido, a grana dos que tinham morrido. Então é isso aí daí é que vem essas forças armadas que a gente vê aí. Não, e lindo você falar, já dá mote para a gente mudar essa expressão também. Então, ao invés de usar céu de brigadeiro daqui para frente, eu vou usar céu de passarinho. Porque, sabe, também paro para pensar em relação ao mar.
né? O mar para o pescador, ele é qualquer mar, não importa, né? Então, o mar de pescador é sempre o que há. Se é bom, se é ruim. E muito legal você falar que aí o mar para o brigadeiro, ou o mar para o almirante, ou o céu para o brigadeiro tem que ser assim, calminho para compor o vacilo, né? Se acontecer. Muito interessante você falar, meu amigo. Muito interessante. E até a gente... Legal, já começa essa conversa com curiosidades e também com pensamentos do que são expressões que a gente utiliza, né? Ou que são as palavras que a gente acaba perpetuando através da oralidade ou não, e o que aquilo pode ter significado ou significa que muitas vezes a gente não sabe, né? Eu gosto muito do idioma, da língua portuguesa, da fala, do expressar, anyway, em qualquer linguagem, em qualquer idioma, mas a língua portuguesa tem uma vastidão de vocábulo que, puxa, é muito legal a gente conseguir explorar, né? Hoje eu estava vendo uma postagem daquele Leonardo, né? Daquele cantor sertanejo, né? O cara é engraçado pra cacete. E aí ele estava fumando. Eu acho que era um baseado que ele estava fumando. Estava fumando um troço assim, com a mão assim, fumando lá o troço. E aí alguém perguntou: Isso tem gosto de quê? Ele falou assim: água de toba. Caramba, que resposta! É que você falou em várias formas de falar a mesma coisa, né? A língua portuguesa tem mesmo várias maneiras de identificar os mais diversos orifícios. Exato. Não só isso, também o quanto a gente vem conversando bastante nesses nossos bate-papos aqui, do que é, ou bates-papos, né? Não sei. Até quem souber aí joga pra gente. Do que é o idioma, a expressão, o estigma e o poder da palavra, né? Hoje eu percebo muito as pessoas tentando fazer essa diferenciação da maconha para cannabis, da cannabis para o CBD. E você sabe disso muito bem, né? O que seria tentar separar e setorizar para o estigma decair, aonde talvez a guerra às drogas ainda continue valendo para o que é o classicismo, o capitalismo, o racismo e tudo mais, né? Para o restante, então, a gente reformula, usa outras palavras e aí fica tudo bem. Ou vou além, meu amigo. Outra coisa que também me incomoda muito no tal do mercado, né? Então, essa forçação do que são palavras significativas que acabam tirando o mote para o que de verdade é. Então, vou te dar um exemplo, né? A gente ficou um tempão preso no que é índica e sativa. Depois, Bate-papos. Bate-papos. Eu imaginei que minha intuição tinha mandado ver bem na primeira. Bate-papos aqui. Foi o Eliseu Noronha, nosso grande Obrigada, Eliseu. cultivador do vernáculo, que mandou esse. Muito obrigada, Eliseu. Retomando aqui o nosso fio de meada. Onde eu vou chegar, amigo? Então a gente ficou bem preso, né, nessa situação. Primeiro com a maconha, com a cannabis, e como que fala, e depois que tem que falar que é medicinal, porque aí separa do que é recreativo, e aí é só o CBD, e não é a cannabis que não é a maconha. Saiu há pouquíssimo tempo atrás, e acontece direto, mas num veículo até forte, de sucesso, assim, da cannabis, uma matéria grande, acredito que foi no início do ano passado, falando cannabis não é maconha. Era a chamada da matéria, saca? Eu realmente fico muito ressabiada com isso, e ainda esse ponto posterior do que é identificar uma planta tão complexa com o reducionismo, que serve muitas vezes porque é o tal do mercado, sabe, Ri? Eu vou dar um exemplo do que a gente falou índica e sativa. Então, ficava presa essa relação índica e sativa, que nem tem muito nada a ver com o que de verdade é botanicamente. A gente meio que generalizou e trouxe essa linguagem para commodity. A gente vinculou a índica e a sativa com o que seria uma proeminência do CBD ou do THC,
que é tudo fake. Que Aí é um depois... absurdo, na verdade, né? Porque tem muitas sativas com CBD e muitas índicas com THC. Perfeito, E perfeito. E mais, né, amigo, do que é essa relação com o terpeno e o efeito sinergia para aumentar, ampliar ou diminuir e conter o que são essas nuances de efeito. Então, o mercado em si, na sequência, fez o quê? É CBD, é THC, então é importante a porcentagem. E a gente caiu para dentro do cultivo de laboratório para, principalmente, aumentar a porcentagem de THC. Vamos aumentar a porcentagem de THC. E muitas vezes deixando para trás todas as outras características de importância que podem não necessariamente aumentar o canabinoide, mas sim potencializar para o que se apresenta. Não necessariamente precisa ser maior. E aí jogo aqui um outro dito popular. Não são os frascos dos perfumes, como diz lá, os melhores perfumes. Nos pequenos frascos. E essa relação, olha que importante para onde está indo, Ri. Então, nós tivemos nos últimos 20 anos essa instauração. Peraí. Você está falando uma coisa que acendeu uma luz aqui vermelha na minha cabeça. Se de repente não é mais, se deixa de ser matemática, né? Porque de repente a gente para de falar de matemática e fala em holismo, entendeu? A gente fala em uma quantificação diferente, né? Uma mudança de parâmetro de quantificação, porque de repente não é mais um grande percentual, um grande número que faz uma diferença. É sim a integração de todos esses números e de que maneira esses números, a correlação desses números, que não são nem números, né? Mas a correlação dessas quantidades se coloca no efeito. Porque é isso que é. É isso que é. E olha que gostoso que eles lançaram ontem, né? Que eu quero trazer aqui para nossa conversa. Então, nos últimos 20 anos, a gente tem essa instauração do que é o tal do mercado, como a gente vai inventando e desvelando tudo quanto foi estudo e como que a gente vai tratar a cannabis daqui para frente, botanicamente, mercadologicamente, medicinalmente, prazerosamente, espiritualmente e tudo mais. A gente começa a caminhar essas estradas todas e começa a entender que algumas não são tão usuais, na prática mesmo. Então, vou dar um exemplo. No começo, falando das próprias copas de cannabis. Estradas não usuais, caminhos não usuais. Você falou uma vamos voltar aí, porque é importante. Do que normalmente está instaurado, do que seria o comum e o normal de quem está construindo o tal do mercado, e quem entende o que é esse comum normal, que é totalmente anormal e complexo, porque é a natureza, e como que a gente faz, então, aí para categorizar esse tipo de coisa, né? O exemplo mais gostoso que eu posso dar hoje é essa copa da cannabis, que acontece lá na região chamada Emerald, que é o Emerald Triangle, que é o Triângulo da Esmeralda, que é uma região no norte da Califórnia, que compõe... Cup, né? Exatamente. A Emerald Cup, que vai acontecer esse ano, né? Eles fizeram uma relação para o que é o julgamento nas categorias que ri. É de ficar... Eu vou até... Olha o que eu vou fazer. Quando é que vai ser a Emerald Cup, hein? É no final do ano. Eles têm... Deixa eu mostrar aqui. Olha o que eu vou fazer. Que legal. Peraí. Ó. Eu ia para essa Spanabis, mas fui proibido pelos meus filhos por causa da Covid. Agora, então essa aqui, ó. Eu vou. Emerald Cup. Tá? A competição para Las Vegas é agora... desculpa, em Los Angeles, é agora em maio. Olha lá. Que é 13, 14, que é essa etapa Los Angeles. A competição geralmente acontece no final do ano. Esse ano eles estão fazendo mini... Ó, qual que é a Copa, tá? E olha o que a gente estava falando aqui que eu quero mostrar. Então, olha que interessante. Então, a competição, né? Então, o que é essa competição? Então, é uma competição anual, já está no número 18, e que tem essas categorias aqui, ó. Vamos lá. Categoria de flor,
Então, que fala a de luz, a do sol, a de luz mixada, as que fazem greenhouse, as que têm indoor, as que são certificadas, né? Lá, ó, que foram o terceiro lugar do ano passado. E as de uso pessoal, que sai de autocultivo, ó. Ó que legal. Categoria autocultivo aqui, ó, Ria. Ó, que interessante. Aí a categoria dos pré-enrolados. Infusionados, infusionados com sem infusão, com infusão de extrato sem solvente, com solvente. Aí, extrato sem solvente, extratos com solvente, os cartridges, os infusionados, né, e tudo mais. Canabinoides alternativos, olha lá. Ó. Então, hemp CBD flower, ó, hemp CBD flower é canabinoide alternativo para quem faz isso há mais de 30, 40 anos. Saca? Derivados de hemp é alternativo. CBD, CBG, CBN é alternativo. E olha que interessante como eles colocam, ó, e o plus. Olha o plus. Produtos mais inovativos, da indústria, de cultivo, quem ganha prêmios de foto e tudo mais. Agora, olha isso aqui, que legal, Ri, que eu quero te mostrar. Olha o que eles inventam. Como que a gente vai fazer a classificação? Olha o sistema dessa galera aí. Eu sou muito fã. Olha, então, o sistema chama Phytofacts, que é desse SC Labs junto com eles, né? Olha as categorias que existem. Então, as categorias são Jack's Haze, Tropical Flower, OG's Gas, Sweet Dreams, Desserts ou Exóticas. Olha como eles fazem a categoria, que interessante. Então, por exemplo, olha a diferença do que é de verdade. Ó. Então, as Jacks das classes sativa, eles falam que geralmente é sativa. Ela tem uma classe Haze e geralmente é sativa. As notas, quais são? Pinosol, Haze, Fruit. Quais são os efeitos? Ó? Não tem nada a ver com a porcentagem canabinoide. E quais são os strains, né? Os cultivars mais famosos dessa categoria? Lá, ó. Trainwreck, Jackie Hare, Durban Poison. Ó o profile de terpenos nessas categorias. E olha que engraçado, eu tenho essas dali que você me mostrou. Tem todas elas agora em Flora. Legal. A próxima categoria, ó. Então, é uma categoria que é mais índica. E eles até colocam, olha que interessante, entre aspas. Porque o importante é o quê? Ela tem uma vibe tropical com classe floral. Aí, como que se entende? Olha lá, as notas são o quê? Doces, florais, parecendo frutas tropicais. Quais são os efeitos? São de calma, de relaxamento, de abrandar. Olha lá, os mais famosos. Não são só esses são mais famosos, né? As classes de terpeno envolvida, o cinema e mercedo. Aí as híbridas, que são as OGs, geralmente classes de gás. Olha lá as notas. Gás, combustível, doces, cítricas com pimenta. Elas geralmente são uplifting, elas são para cima e estimulantes. Ao mesmo tempo que elas podem ser analgésicas e relaxantes. Olha isso, é muito legal. Aí, ó, outra classe de índica, só que são outros, tá vendo, ó? Ela já é frutada, são outras notas, outros terpenos. A mesma coisa a classe de... Tá vendo? Olha, eu tenho que te falar de um cara que me lembra, essa coisa que você está falando aí, acabou de me lembrar, que é o Captain Hutter. Eu entrevistei ele uma vez e eu conheci ele lá em Amsterdã. Captain Hutter. Ele é um fumeur, um gastronomeur de maconha. E ele tem uma coisa, Terpenes Incorporation, não sei o quê, que eles dão, se você for sócio, você pega os padrões dos cheiros para você saber o que é o quê. É assim, a educação para você ser juiz de uma Copa. E esse cara faz esses cursos todos. Ele vai estar na Spanabis e eu vou te passar o contato dele, porque ele é uma E ele é um fotógrafo também. Ele faz fotos de tricomas, essas coisas. Foto macro. Eu gosto de conversar sobre o que seriam novas definições. A gente começou essa conversa aqui falando de definições de verbo e da palavra, o que é vocábulo, e a gente entender para onde isso ruma. Porque, de alguma maneira, isso, para mim, ao meu ver, aí é a opinião pessoal, né?
o creme de la creme da cannabis no mundo hoje. Parte está aí no norte da Califórnia, parte está na região afegã marroquina, parte está aqui em Pernambuco, Cabrobó, né? Parte está mesmo Muito importante ali. você ter dito isso. Cabrobó é um centro de excelência de maconha. Que as pessoas não sacam isso. Falam, que esse cara é traficante de Paraíba, de Cabrobó, não sei o quê. Os caras são os Claude Troagro da maconha. É isso, principalmente para o que é considerado a agroecologia na base, mesmo não sendo, claro, porque não é, só que sempre foi para fora, dificilmente é para dentro, né? Porque é como é a região, e é um cultivo de guerrilha. Olha o que eu vou mostrar. Que eu sei que você conhece essa pessoa, chamada Jorge Cervantes, né? Olha Sim, esse livro, ele chama. sim. Chama Cultivo de Guerrilha. Você já viu esse livro? É O Pedro, demais. É demais, um dos livros mais bacanas assim de cultivo que eu já investi para entender o óbvio que tem toda uma curiosidade sobre o que é fazer guerrilha e esconder e conseguir passar despercebido, né? Mas também muita técnica para o exterior, né? Para cultivar para o lado de fora, sem ser com luz artificial, que realmente quase ninguém tem, né? Quase ninguém faz, quase ninguém tem, né? os cultivadores de guerrilha são os caras que mais entendem de outdoor. Não adianta, pode falar o que quiser, são os caras lá de Cabrobó. São esses caras que são os maiores mestres plantadores de maconha. Pode botar esses boi de anos branco canadense aí para cultivar do lado desses caras ferrabras lá de Cabrobó. Você vai ver quem tira mais, quem tira melhor, quem tira mais qualidade, quem consegue plantar e fugir ao mesmo tempo. Deixa eu pegar meu racha, peraí. Pega, também vou fazer um aqui pra gente. Voltei. Não, e muito legal a gente conversar sobre isso, sabe? Porque eu até comparei, falei sobre o norte da Califórnia e coloco essa comparativa com a nossa região pernambucana, né? E o que aconteceu lá e continua acontecendo, tem até uma minissérie bacana para entender esse outro lado do que aconteceu na Califórnia com a regulamentação, do que é o mercado ilegal também, principalmente as máfias e o que continua sendo o tráfico, né? Se eu não me engano, chama em português Montanha Mortal. É A Netflix. Montanha Mortal, tá no Netflix isso. Isso, exatamente. E olha o que eu quero fazer o chamamento aqui da conversa. Tô até achando aqui no livro o nome de uma pessoa para usar como exemplo. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele chama John Casale, olha o nome dele. Essa carinha dele. Ele é a segunda geração de umas fazendas que eu sou muito fã. Chama Huckberry Hill Farms. Peraí, que alguém está falando alguma coisa. Que isso, gente? O nível de um cultivo legalizado não vai se comparar com Cabrobó. A geriatria canábica está falando uma coisa que eu não entendi aqui. Desculpa. Eu entendo. Eu entendo, desculpa, eu entendo. É legal a gente até comentar geriatria canábica. Olha o que a gente quis dizer. Não tem a ver, essa relação regulamentada tem a ver quando a gente faz o processo de fiscalização e de entendimento de qualidade e excelência do que está sendo proposto. A gente não pode tirar a conclusão e acreditar que todo mundo que vai fazer para o mercado ilegal, ou mesmo que seja tráfico, não vai ter qualidade. Né? Isso, eu acho que é o mesmo balaio que a gente coloca a comida artesanal, por exemplo. Acreditar que alguém que faz, é uma empresa menor e faz de uma maneira mais artesanal, não é tão bom quanto uma grande indústria, saca? Isso é importante falar. Essa é a primeira coisa de comentar. A segunda coisa de comentar é exatamente o que eu ia dizer. Olha, na Califórnia, que não era esse cultivo regulamentado e que eram todos traficantes e corriam risco da mesma maneira que a galera lá de Pernambuco, a mãe desse cara que eu ia falar, por exemplo, cultivava nesse sítio deles para si mesma, como hippie da norte da Califórnia, se eu for até dar vez para o meu estereótipo, sabe? Ensinou isso com muita clareza para o filho.
sem nunca ter escondido. De uma maneira clara e passou na oralidade o bastão do que é fazer aquilo. Ele, quando ele começou a fazer, ele foi preso. Ele ficou preso 10 anos. Porque ele foi pego, sei lá, com 8 mil pés de cannabis. Ó, onde eu quero chegar? Foi preso, cumpriu a pena e ele sai no momento da regulamentação bem na vibe da reparação. Óbvio que a fazenda que começa 30, 40 anos atrás com os pais, puxa, tem toda uma referência para o que é na região, de como se faz o cultivo, que óbvio que a reparação e a guerra às drogas nos Estados Unidos está tentando lidar com isso de outra maneira. E não estou tentando generalizar também, porque eu sei que tem um monte de gente que se estrepou, que não consegue ter licença para continuar cultivando, é obrigado a seguir no mercado ilegal. O que a gente está colocando aqui é geriatria canábica. Existe e é maior do que o mercado legal. Vamos deixar bem claro isso. Perfeito. Tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, o mercado ilegal que está criminalizado, continua sendo criminalizado aí por uma questão elitista de preservação do poder econômico pelo capital, entendeu? Agora, geriatria canábica, quem inventou isso que hoje vocês chamam de maconha, de cannabis medicinal, foram esses camaradas de Cabrobó, foram esses camaradas lá do norte da Califórnia, foi o Rick Simpson, fomos nós, os plantadores clandestinos, nós que eu digo quando eu era clandestino. Mas vamos deixar bem claro para você, geriatria canábica, que vocês vieram depois de nós. Quem entregou essa maconha, que hoje vocês chamam de cannabis medicinal, fomos nós. Nós é que sabemos e que desenvolvemos essas strains, que uma tem mais THC, outra tem mais CBD, umas são equilibradas ponto a ponto. Enfim, vamos deixar bem claro isso, porque senão a sua fala, não sei se essa foi a sua intenção, mas a sua fala me soou meio preconceituosa com relação ao pessoal de Cabrobó, que sabe muito mais de maconha do que esse pessoal aí da cannabis medicinal. Aí eu entendo o que você quer dizer, concordo com praticamente tudo. Só entendo também a colocação e não levo tão a ferro e fogo assim. Entendo o que esse comparativo até assusta muitas vezes. Mas olha para onde eu vou levar. Olha que interessante como o comparativo já muda, Ri. Então, assim como eu, você, tenho certeza que conhece um monte de médico, um monte de médica, um monte de médico, um monte de profissional da saúde que chega para perto e quer saber das coisas. Ok. Olha que interessante que eu fiquei sabendo. Muitos profissionais de saúde com CRM não sabem bem do riscado e nem o que acontece. Não sabem bem quem é permitido ou não, até mesmo das associações, né? Eu fiquei sabendo de um caso de um médico na cidade de São Paulo que não indica nenhuma associação, mesmo elas tendo autorização. Porque, na verdade, isso não diz que o medicamento é bom ou não. Que o ideal são esses aqui, ó. E passou uma lista de um monte de traficante, ué. Que são pessoas de bem, que querem ajudar outras, que sabem plantar maconha, estão fazendo óleo em casa e passando para frente? Como eu vi outros médicos também que trouxeram na bagagem da Califórnia um monte de rosin, um monte. Me perguntaram como diluía para passar a dar no consultório. E essa relação do ilegal... A médica que atendeu de grátis uma amiga minha, atriz, e eu falei, olha que legal essa médica atendendo de grátis e tal. Ela me receitou um óleo importado, que inclusive sai bem barato e tal. Eu falei, legal. Aí ela me mandou a receita para eu verificar. A médica receitou para ela 6 meses de óleo para importar de uma determinada companhia. Sim. Quer dizer... Sim. E super usual.
Isso, super usual. São pouquíssimos os profissionais, né, com CRM, principalmente, CFM aí, que explicam mesmo o acesso ao tratamento com canabinoides, né? E aí, mais uma vez, nessa história do jogo de palavras, de quais são as palavras que a gente vai utilizar, o que de verdade é, sei lá, permitido ou não permitido, legal ou ilegal, regulamentado ou não regulamentado, sabe? E sempre lembrando que todas as associações, inclusive eu, começamos de forma de tráfico, mas chama desobediência civil. A diferença, né, do que é você ser anarquista e desobediente civil a você ser traficante. A primeira diferença aí, no meu caso, eu sou branca. A segunda diferença é que o que eu faço aqui tinha toda uma documentação pautada com o que está escrito num processo, no início de uma legalização, que ainda está em regulamentação. Não, são coisas que se encaminham uma para outra, mas está dentro da mesma seara. Já pode a maconha no Brasil. Então, podendo a maconha no Brasil dizer que uma pessoa que planta de forma não permitida não se compara ao que é regulamentado, que foi a fala que essa geriatria canábica deu, eu realmente discordo. Eu acho um pouco infeliz. Já não sei dizer se é preconceito da parte ou não, entendeu, Rick? Aí a gente está tirando conclusão. Agora, Eu não que é um pouco conheço infeliz. a pessoa, eu não conheço a Exato, pessoa, exato. não sei o Que necessariamente eu não sinto que seja assim, saca? Eu sinto que é muito mais complexo e a gente conversar isso de outras maneiras. Conversar alertando dessa grandiosidade, né? E eu até falei no Na post Lu, hoje. aqui, na Lu Sanches, eu já ouvi muitos casos que alguns médicos abominam os óleos feitos por associação, só confiam nos importados. É porque talvez os importados deem algum percentual para eles, dê uma Eu viagem não para. sei, Ri, não sei. Isso também a gente está tirando conclusão. Ó, que existe um formato na medicina. Existe um formato na medicina, que é o quê? Os laboratórios que ditam o processo de como olha para a doença. Porque são os laboratórios, junto com universidades e governos, que bancam os grupos de controle, os protocolos médicos, todo o processo de inferência para entender como que tira algo da natureza e faz vingar. Existe uma maneira de especialistas que olham aquilo e fazem como se fosse uma regra para todo mundo seguir. Rever essa regra, né, a quebra de paradigma e rever isso com constância é a base da ciência. Né? É a revolução. Eles insistem, Tabata, eles insistem em horizontalizar a coisa e uniformizar as pessoas, entendeu? Aí então você é igual a mim. Exato. Nós somos iguais. E, de fato, nós não somos. Nós temos diferenças anatômicas, nós temos diferenças de pensamento, nós somos diferentes, gente. Então, o que serve para você pode não servir para mim. O lance é que quando a gente começa a entender que a verdade absoluta... Olha só, acredito que a geriatria canábica trouxe que tenha autorização, tem melhores condições para produzir melhor do que na guerrilha. Sim, claro, condições psicológicas, mas não condições físicas, entendeu? E de conhecimento de como plantar. Perfeito. Ou às vezes nem... Ou vou além, e olha que gostoso você falar isso, às vezes condição financeira. Está muito mais estrepado no regulamentado do que na guerrilha, né? A não ser que seja um regulamentado que já caia, já se dedique ao formato da indústria farmacêutica. Aí tudo bem. Aí até dá para entender, né? Porque é algo onde o capital ele está voltado para o lucro, não para, no caso, distribuição, né? Para o compartilho ou para a cura, muito pelo contrário. Ela está explicando aqui, a pessoa. Não falei isso. Falei que existem muitas fazendas na Califórnia plantando guerrilha legal. Comparar as duas, férias. Só isso. Se eu tenho um HC, meu cultivo estouraria. Claro. O teu cultivo você ia poder ficar mais tranquila com o teu cultivo.
mas não, isso não vai qualificar você melhor porque você tem um HC ou porque você não tem. Eu sou prego com HC. Ai, que fofo falar isso! Ai, que fofo! Muito bom você falar isso. E sim, nossa, eu conheço um monte de jardineiro. Um monte, um monte, um monte. E um monte de jardineiro da guerrilha, jardineiro traficante, jardineiro lá de Pernambuco, um monte de jardineiro com HC, jardineiro de associação. Não, eu acho que não tem. Eu entendo muito bem o que geriatria canábica quis dizer. A gente não sabe também se é ela, ele, elix. A gente não sabe, só fala geriatria canábica, né? Então, o que eu percebo, assim, generalizar e entender que todo... A gente até já passou por isso mais de uma vez, né, Ri? Acreditar que todo mundo que é regulamentado é bom ou todo mundo que não é regulamentado é ruim, acredito ser essa furada. Eu entendo não querer comparar, né? Não dizer de comparativo. Mas eu vou voltar aqui para a conversa que eu tava do John Casale, né? Que é esse cultivador do norte da Califórnia. Eu entendo, mais uma vez, repito, não comparar, porque sim, Brasil não é Estados Unidos. Já cabe aí o não comparativo, né, das coisas. Mas a gente está comparando a maconha pelo trato através do estigma, pelo trato através do preconceito, dentro de um processo de regulamentação. E o que é um ex-detento voltar a vingar e hoje ser uma das maiores referências da maconha no norte californiano. Né? Então, isso, se a gente firma e consegue estender isso para a regulamentação no Brasil, eu acredito mesmo que, de alguma maneira, a gente consegue, o que você falou, né? Retirar da mão de poucos o que é para todos, que de verdade é para todos, né? E sendo para todos, não precisa ser na guerrilha, no escondido, muito pelo contrário. E aí, saia do armário usuário, 3 vivas autocultivo, né? Que é empoderar quem quer fazer mesmo, né? Indiferente ao formato. Muito, eu gosto muito da ideia de que tem que parar essa frescurada toda, entendeu? Não pode essa besteira, entendeu? De dizer não, não tá não, não pode, não, tem que normalizar. A gente não pode normalizar os crimes, a gente não pode normalizar a violência, mas a gente tem que normalizar uma planta, gente. As pessoas, você vê, a sociedade hoje quer normalizar a violência, quer normalizar o negacionismo, quer normalizar a maldade. A ganância, a vaidade, a competição, o medo, a escassez. E uma planta que é o amor, que é uma... Não querem normalizar. Não, não, isso não pode. Sorriso é uma arma, entendeu? Vamos legalizar as armas, mas não vamos legalizar o sorriso. Perfeito, amigo. E olha, o mais ainda, né? E do jeito que nós iremos legalizar, se formos legalizar, ainda de maneira autoritária, quem diz como vai ser sou eu, que talvez nem use, nem plante, nem nada. Só quero... Aí você fala, caraca, e ainda esse processo de categorização das coisas, que é o que a gente estava falando aí, índica sativa, CBD, THC, porcentagem da parada toda, e a gente falou bastante também nos nossos bate-papos sobre o que é essa gourmetização que não respeita a planta como ela deve ser, que leva para como se fosse um formato cheio de especificidade para o que é uma boa planta, para o que é algo de categoria, com excelência e qualidade. Tudo mesmo super entre aspas, porque é fake. E quem planta cannabis sabe que é fake. Entre aspas. Eles querem... sabe o que querem? Eles estão apavorados e querem construir uma prateleira. Para colocar na parede uma prateleira, para assim, essa maconha vai aqui nesse canto, essa vai nesse outro, esse outro vidro tem que ficar aqui, essa outra aqui é muito forte, tem muito que fazer, tem que ficar na prateleira de baixo, com tarja preta. Eles querem prateleirizar a maconha.
Querem brasileirizar a maconha. E outra, olha que interessante. Porque a gente fica fica sendo titeriado, sabe? Como bonecos mesmo. Porque, ó, então peraí, se eu fumava a maconha, desde sempre eu continuava sendo a pecadora, eu era lá marginal, a pária. Aí vem essa história de que o THC que faz isso. É o THC que faz você ser pária. Porque é com o THC que você vai ter o tal do high. E não consideram o efeito colateral psicoativo do CBD. Ok. Aí vem uma nova, é como se uma grande abertura para toda uma seara de produtos do que é o tal do CBD. Inclusive a flor do CBD. Então, aí você vê a flor do CBD sendo importada ou sendo comercializada livremente no mundo todo, que parece um... THC também está sendo... Tabata, pasme. Eu falei com um advogado do Paraná, um tal de Maciel, que me falou que ele está importando flores para os clientes que querem. Perfeito. E perfeito, eu concordo perfeitamente. Só que o que há é assim... Então, a gente abre... Ó, vamos retomar a cannabis para o que é o bom, o benéfico. A cannabis não é mais do marginal que fuma maconha. Porque se o marginal que fuma maconha, ele fuma o THC. Então, a primeira entrada foi essa. Você vai poder fumar, mas aí você fuma essa outra flor aqui, que vem importada. Não é a maconha de Cabo Blanc. Imagina, de jeito nenhum. Nem pode. Aquela é contaminada. Agora, a flor você vai poder. E essa entrada sutil de lateralizando, assim, sabe? De disfarce para o que é o fumar maconha. Botando um terno na maconha. É isso. Uma patinha borboleta e um terno na Exato. E aí, uma parte que eu gosto, e eu acho bom, é a gente levar, então, tudo que existe de entendimento, tecnologia e novas pesquisas em cima da plantinha para o benefício de quem usa. Então, entende-se hoje que, dependendo da parte da planta, dependendo do método de extração, eu nem estou falando da genética, não estou falando do cultivar, não estou falando nada de quantidade de canabinoides, CBD, THC, nem falei nada disso, ó. Falei parte da planta, falei método de extração, falei recipiente utilizado, onde que foi diluído ou não, se foi diluído. Falei método de acesso, qual foi a via que você colocou para dentro? Com qual diluição? Em qual quantidade? Isso, por si só, indiferente se tem CBD, se tem THC, se é outdoor, se é indoor, se ela é bonita, se ela é feia, se ela é assim, peludinha, se ela não é, se ela é grandona, se ela é pequena, tudo isso vai mudar a resposta da cannabis dentro da gente. Então, peraí, que é mais complexo do que isso que estão querendo enfiar pra gente com ela abaixo. Mais uma vez, polar e dual. E não é assim. Não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Porque eu posso pegar da mesma planta, que tem uma concentração na infrutescência, né? Que agora tem que dizer, não pode nem dizer flor. Agora, também tem esse outro lado, né? Que se você erra uma coisa, nossa, saca? Que tá sempre também... É muito interessante. Mas tudo bem, flor, infrutescência, sei lá. A mesma planta, onde eu tenho uma concentração de 20% de canabinoide na infrutescência flor, eu tenho concentrações diferentes na mesma planta, no que é o caule, no que é a folha, no que é a raiz. Exatamente. E cada um, às vezes, cada parte da planta, eu não sei, eu estou chutando, mas eu acho que cada parte da planta serve para alguma coisa diferente. Ai, que legal você falar. Você pode botar numa pomada uma raiz, você pode botar uma folha num chá, você pode comer. Perfeito, perfeito. E eu estudo muito, né, amigo? E você sabe disso, para uma parte nossa, a gente realmente precisa corroborar e comprovar para as coisas ficarem no papo que todo mundo gosta do materialismo científico. Então, vamos corroborar e comprovar, né? Eu compro um monte de livro, estudo esse livro específico, ó, é um livro de bastante estudo mesmo. Essa pessoa, esse senhor Robert Clark, é um dos maiores estudiosos da maconha no mundo. Mas ele não é famoso. Tem vários livros, e livros, assim, do que é um entendimento ampliado da cannabis.
principalmente, esse é um livro sobre etnobotânica. Então, fala tanto o que é a botânica, a vibe histórica, a relação social, e ele ainda fala sobre partes da planta e métodos de extração. Olha o que eu quero mostrar. Cara, antes de você mostrar, o Grower já escreveu uma coisa bem legal. Ele falou que a maconha não é binária. É isso! Aê! Maconha não é binária. Olha que legal tudo que eu quero mostrar. Então, a primeira parte que eu vou mostrar é isso aqui, ó, é uma tabela falando dos acronismos que são utilizados nas genéticas, né, nesse livro, que foi desse cara aqui, Hilling, em 2005. Super recente, certo? Então, os biotipos correspondentes e os nomes latinos. Olha que interessante, então. Vamos lá, né? O que seria o biotipo? Ó, então, por exemplo, como a folha é narrow leaf, ela é um pouco mais fina, quando a folha é um pouco mais larga, broad leaf, tá vendo? Ó? Aí os nomes, olha lá, Cannabis ruderalis, essa é sem nome, Cannabis espontânea, Sativa sativa, Sativa chinensis, Índica chinensis, né? Índica carifistânica, Índica índica, Índica afegânica. Aí é o que ele vai, né, vai dando. Então, essa relação da onde a cannabis, como terroir, foi encontrado em todos os lugares do mundo. E aí, olha isso, Ri, para onde ele vai. Eu até deixei marcadinho. Então, ele mostra, né, o que seria essa extensão do terroir, tanto na região europeia, quanto que vai seguindo para a região asiática, o que é a origem, base dela. E olha isso que interessante, né? Dos usos que se saíam do que é a marihuana com semente e ela quebrada ou rubbed, né? Esfregadinha nas mãos como hash. E o caminho que ela se faz, né? E olha isso, que interessante que você estava falando antes. Então, de quando ela sai dessa relação ancestral, né? E o que é a utilização humana, de quando ela é cultivada e quando ela volta a ficar espontânea na natureza, né? Como um ciclo. Olha lá que interessante. Os estágios de evolução da dispersão da cannabis, né? E tem essa tabela. Tem duas tabelas que eu quero mostrar. Essa aqui, que olha que interessante, falando sobre como foi encontrado, o jeito que estava sendo encontrado e o ano. Aqui esse BP fala que é uma expressão que utiliza na física, na química, na geografia, na história, que é before present, antes do presente. E esse presente aqui são os anos 50, que é quando a gente começa a fazer essa relação de datação por carbono. Todas as relações que foram antes dos anos 50 vêm com isso aqui. E olha que interessante, é como que encontrou, a citação do livro que encontrou, né? Então, olha, aqui fala 10 mil anos antes de 1950, né? Olha que interessante. E como encontrou? Então, encontrou a semente numa latrina, encontrou semente num vaso sanitário, encontrou... encontrou dentro de uma tumba, encontrou sementes carbonizadas num cachimbo. E aí, ele vai ditando exatamente depois, em cada momento, aonde foi, outros formatos de encontro. Então, já como têxtil, como corda, já no período neolítico, olha lá o que a gente estava falando, ó. Na Coreia do Norte, tinham alguns pedaços farrapos, né, junto com agulhas de ossos, então como se fossem linhas, né, feitas com a cannabis. Isso é o uso têxtil, né? Uso têxtil. Aí, deixa eu mostrar essa outra tabela que eu falei para você, que é desses usos variados. E a gente entende nessa grandiosidade para o que serve e o que a gente ainda nem entendeu muito bem para o que pode também servir, né? Olha aqui, ó. Olha que legal. Então, coloca assim, né? Aí, quais são os produtos da fêmea? Olha lá, que legal. Aí, na sequência aqui, nessa outra tabela, ó, aqui diferencia, tá vendo? Ó, o que é a flor toda, o que é só as glândulas de resina, né? O que são as glândulas de resina. Aí, as sementes, os stalks, né? E as folhas. E aí, olha aqui que legal. Como é o nome então, desse aqui, livro? Esse aqui, ó. Cannabis, Evolução e Etnobotânica, do Robert C. Clarke e do Mark
de É do Merlin. É do Mago Merlin. E É. olha isso que legal. Então, cannabis, uma planta de muitos usos, né? Então aí fala lá exatamente o que você estava falando, ó, Ri, ó. Então, a parte da planta, né? Que a gente começou a falar junto, ó lá. Plant parts used. Então, as partes das plantas utilizadas, né? Da planta que foram utilizadas. Olha que interessante quando fala all parts. Todas as partes, né? De maneira primária, as flores e sementes da fêmea medicinal. Olha que interessante, ó. Quando fala as flores fêmeas, não fala todas as partes. Fala associado com as glândulas de resina. Olha lá o que fala. Recreational drugs. Aí já é, ó. Recreativo, olha só, gente. Olha lá. Que interessante, né? E essa diferença, ó, por exemplo, o óleo da semente para o que seria o uso industrial, olha até, ó, para uso em tinta, plástico, né? Olha lá, olha aqui, ó. Todas as partes de novo, volta, olha para o que é. É para ritualizar. E aí fala o que, olha lá? Atividades sociais, que empregam várias partes da planta como processo de curação e rituais de ciclo de vida e ficar inebriado. Eu gosto que a gente leva as conversas para uma vibe acadêmica, mas sem ser chato, né? Não, mas é impressionante como assim, a importância de ler, da literatura, né? Dos livros, né? Porque veja você, a Argentina, só em Buenos Aires, tem mais livraria do que no Brasil inteiro. Na Isso aconteceu Argentina, aqui. eles começaram com a literatura canábica há mais de 30 anos atrás. É isso, Henrique. É isso. E eu a percebo gente também. não podia ter uma revista, a gente tinha que importar o High Times. Pouquíssimas publicações, né? Publicações. Imagina no meu tempo, imagina nos anos 70, que a gente só ouvia superstição de hippie. Eu era supersticioso, disse, não, isso faz bem, isso juro que faz gente, isso melhora a vida da gente. É muito interessante você até comentar para o que seria superstição e papo de hippie antes de existir o corroborar científico. Porque quando a gente dizia lá atrás do que é estado mental e estado de espírito, falava, isso aí nem... o problema é seu, né? Produzir e competir, o mundo real não tem a ver com ficar feliz. Você ainda fala feliz. assim, isso é psicológico. Exato. Isso é psicológico. Exato. E a gente... é que estudar liberta, né? Cria repertório, dá... Agora, não necessariamente a leitura, ela precisa ser chata, né? Ó, vou dar um exemplo mó legal de um livro que eu peguei dos últimos tempos, que eu achei um barato. Ó, chama Enciclopédia. Antes de falar sobre esse, espera que eu quero dar um exemplo em português, que acontece assim, hoje em dia até tem, né? Algum material que já vem dos anos 90. Por exemplo, um dos melhores livros em português é do Siddhartha. Chama Maconha, Cérebro e Saúde. É um livro antigo. O Siddhartha é um camarada que é fora de série, não dá para... Esse cara é... Entendeu? Tanto é que ele não me dá bola, não fala comigo. Nunca... Eu já pedi, já implorei, ajoelhei na frente dele e falei assim, faz uma live comigo, Siddhartha. E ele é como se eu não existisse. Não, talvez não sabe. É o tempo. Não. Ele é uma simpatia, talvez. Ele é amigão do Pedro Costa Mello, nosso amigo. Eu já falei para o Pedro, Pedro, fala com ele, pô, tu é amigo dele. O dia que é legal, fala com ele, conversa com ele. Eu falei, vou falar, e não fala, viado.
Insiste, continua convidando, Ri. Uma hora aí ele sucumbe. Eu ia falar também sobre outras publicações que eu li. O livro que tem daqui é o livro do Siddhartha. E eu concordo com você. O livro do Siddhartha é realmente um livro que todo maconheiro que quer aprender e entender um pouco mais sobre um ponto de vista mais amplo sobre a maconha deve ler o livro do Siddhartha. Perfeito. Acho uma ótima publicação. Aí, a gente ainda não tem publicação em português bacana mesmo, né? Do que eu li, não tem nada muito que eu poderia indicar. Então, acabamos na literatura em outros idiomas aí, né? Existe a literatura como é o que eu estava mostrando, né? Algo bem acadêmico. A gente tem bastante literatura voltada para o que é o sistema endocannabinoide, até posologia, dosagem e tudo mais. Tem bastante literatura voltada para o cultivo, um monte. E o meu predileto aí, eu gosto muito do Cervantes, mas o meu predileto mesmo é esse aqui, ó, que é do senhor Ed Rosenthal. Essa é a versão mais nova dele, né? O anterior é esse aqui, ó, que é o Ask Ed. Essa é a versão anterior dele. Esse é o último, que foi lançado ano passado, que é o livro que é como se fosse a apostila, o livro utilizado lá em Oxford, né, na escola. Ele tem um outro também que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, que interessante. Ele fala só de treta. Só para salvar. Só como você resolve a treta. Eu gosto bastante. Agora, tem esse tipo de literatura, né? Do que é a de guerrilha, como aquele que eu mostrei. Tem esse aqui que eu gosto muito também. É um livro muito interessante, que é um livro de guerrilha feminista. Gosto muito Que legal, desse livro. gente. Que legal. É um livro que eu ganhei e é maravilhoso, um livro maravilhoso mesmo. Essa Microcosm Publishing, que é a editora, tem outros títulos bacanérrimos. Eu ganhei de uma amiga muito querida, Mari, pessoa maravilhosa, sabe quando tomo maconha, e me deu. É um livro maravilhoso porque fala muito sobre como cultivar no quintal. E ela dá dicas interessantíssimas, interessantes e de uma maneira simples. Muito legal mesmo. Bem legal. E esse que eu ia mostrar, que é um livro de curiosidade. É um livro, assim, puxa, muito bacana, porque fala o que seria um guia de lifestyle, sabe? Para os maconheiros, né? Então, e tem coisas super bacaninhas, assim, super legaisinhas, como, sei lá, vou abrir algum aqui. Por exemplo, abri aqui, ó. Então fala. Documentários. Aí indica, você está com a mente aberta para imaginar, ficar maravilhado e talvez tenha também um pouco de educação sobre a cannabis, procure ler, procure assistir esses documentários. Aí fala Cannabis, A Lost History, Grass is Greener, que está no Netflix, esse eu adoro, que, puxa, em português, é um documentário sobre músicos de jazz e a maconha. Eu acho que eu já vi. Você está gosto mostrando muito desse seus livros documentário. aí, eu vou mostrar alguns livros meus também. Mostra! Mostra! O primeiro que eu vou mostrar é aqui, ó, de Caçadores de Mel, do Nepal. Que legal, amigo. Que legal, amigo. Ele é todo de figuras? Ai! E eles são uma família. E Nossa, eles fumam um beck. que Olha só bonito. que legal, eles fumando no chão. Você sabe essa maneira de fumar no chão? Sim. Sim. Eles Muito bonito. nepaleses que sobem na montanha. Eles sobem nos lugares. Eu vou te mostrar. Ó. Ai, que lindo! Nossa! Mas eles Fotografias sobem. lindíssimas. Eles sobem Nossa, que legal. numa caverna.
e cutucam. Eles têm essa roupa feita de cânhamo para as abelhas não picarem. Mas é uma coisa que eles ficam pendurados no alto. Olha para É como isso. um rapel, isso? Nossa, que legal. Olha para isso. Onde o cara está. Nossa, que legal. Bom, esse é o livro dos caçadores de mel do Nepal. Agora eu vou mostrar um livro. Ai, sim. Sim. Esse Que legal cara você ter. é o Baba. É o Baba 879. Nossa, belíssima indicação, Ri. Belíssima indicação. E Belíssima. sabe aonde tem esse livro? Na livraria da Mila. Ah, é uma livraria incrível, né? Que ela tem na Pollinator Shop, é online, né? É. E me diz, ela entrega no Brasil de boa? Entrega sim. Manda um DHLzão. Olha eles aqui no Afeganistão, balançando. Que fofos. Olha para isso. Ai, que lindo. Nossa, que legal. Essa cor. Ah, olha o tamanho. Que legal, Ri. E eu tenho uma semente que veio desse cara aqui, ó. Vamos botar ela para rodar aí, Ri. Vamos colocar ela, fazer acontecer. Já teve uma macho e uma fêmea. Agora eu estou esperando. E o outro livro é esse aqui, ó. Que lindo. Wind of Wonder, que eu comprei lá na coisa da Mila também, que é a história da... Ai, que lindo! Olha os remédios antigos à base de maconha. Nossa, que bonito. Bottles of Golden Age Medicinal Cannabis, 1840 a 1937. Né, a gente voltando a botar na garrafa, hein? Agora é 2021, 2022. Não, tem coisas inacreditáveis. Olha o bong que esse cara fez. Prende no rosto? É como uma máscara? Nossa! Parece o homem da máscara de ferro. Ah, muito bonito. Gostei muito desse livro. Gostei muito. Qual é o nome? Fala de novo, por favor, que eu vou anotar aqui. Wind of Wonder. Wind of Wonder. Você sabe dizer se é a coleção do Ben Drunkers, do Hash Marijuana Museum. Sim. Agora me diz, você sabe dizer se a Mila vai estar com o stand da Pollinator na Spanabis ou só no Debadu? Da Pollinator na Spanabis. Eu ia trabalhar, eu já estava tudo armado, ia ficar com o pessoal aliás, você tem que passar lá no stand 51 da Cali Terpens. Todos que você falar, eu vou passar ali. Todos que você me indicar, que você quiser falar, eu te ligo de lá. Tudo. Esse é meu amigo, eu inclusive já fiz negócio com ele. É um cara muito legal. Ele era dono de um clube lá do lado da loja. Ele tem uma grow shop maravilhosa em Barcelona, chamada La Huerta. Que nome ótimo. E a mulher dele chama Marga. É uma bruxa. Ela chegou para mim com uma bandeja de terpenos e com uns canudinhos assim para você. É muito gostoso isso. É muito gostoso. Esse aqui nosso, ó. 20. É isso. E poucas pessoas fazem, né? Essa relação. A gente até falou sobre isso dos comedores de haxixe, não falamos? Porque é uma noção do uso da cannabis, que é isso tudo que a gente estava mostrando, né? No livro do Sr. Clark, que são as outras partes da planta
e as outras maneiras dessas vias de acesso. Necessariamente, a gente não está inventando nada, né? Como inventando a roda. A gente está retomando um monte de coisa do que era. A Donaduzi, aquela empresa do Paraná, olha, olha que contrassenso. Eles resolveram patentear a mistura do óleo com os canabinoides. É mais ou menos a mesma insanidade do que eu amanhã querer patentear a vitamina de banana com aveia. Entendeu? É uma coisa que foi feita. Não, e você fala isso, eu fico com uma empolgação maior ainda, sabe, Ri? E como se fosse com uma empolgação compulsória de explicar para todo mundo, não vamos deixar, porque é impossível patentear um fitoterápico. No geral, a gente não está falando da maconha, a gente está falando no geral. Né? Existe essa complexidade da natureza que não se replica. Então, essa relação de patente para o que é a fórmula na indústria farmacêutica tem muito a ver com o que é sintético e semissintético. Mas é por isso que eles insistem em classificar essa mistura como um medicamento. E não é através dessas. É isso, e através das porcentagens específicas. É remédio. Maconha não é medicamento. Não. Isso que eles querem. Tem um ponto que eu discordo. Ela funciona assim como um medicamento, na funcionalidade do que é um fitomedicamento. Um fitomedicamento. Eu concordo com essa jogada de palavras para o que é apropriação da indústria ou não. Mas quando a gente entende, é exatamente o que a geriatria canábica colocou. Não existe essa comparativa por causa da legislação. Quando a gente pensa em medicamento e remédio, a diferença está no que é a fiscalização autoritária e o que é o regulamentado. Se eu tenho isso com o meu espelho, com o meu travesseiro, Ri, o que eu faço aqui, se a forma de entrega ela vai ter um grupo de controle, um protocolo para funcionar como um medicamento, ou se ela vai respeitar através do viés fitoterápico, incluindo a força de uma substância de poder para os estados não ordinários, como é a cannabis, e a gente vai lidar com um novo dentro disso, aí a história é outra. Porque o que acontece para a fitoterapia... O café também é uma planta que tem uma reação medicamentosa e um efeito psicotrópico. Então, gente, vamos parar com esta merda. Ninguém tem que comprar café com receita médica. E o café pode, inclusive, matar se for ingerido em excesso. Você entendeu? Não faz. Você entendeu? Mas olha que interessante que a gente tem que conversar, Ri, como o assunto é mais complexo. A cafeína, né, a substância proeminente composta lá no café, que tem outras substâncias também, quando utilizada pela indústria farmacêutica na produção de medicamentos, ela traz um outro viés para o que é a relação medicar-nutrir, para o que é efeito colateral psicoativo natural ou o que é esse efeito colateral psicoativo manipulado, engrandecido, potencializado através da redução em uma molécula. O que a gente percebeu com a maconha? Se você for tomar um cafezinho no bar, você não precisa receita médica. Agora, se você for tomar um remédio produzido num laboratório em que a cafeína é um dos componentes, você precisa ter uma rastreabilidade, tem que saber que cafeína é aquela, se é orgânica, se é química, se é o... Enfim. Perfeito. O que eu coloco na nossa conversa aqui é essa relação de responsabilidade, ela só vai ficar inquestionável se tiver o processo da fiscalização autoritária. Porque a gente... Aí, então, se eu estou fazendo para alguém, eu repito, a importância está no espelho e no travesseiro. Assim é. Não precisaria estar
na legislação ou na Anvisa ou alguém olhando o que você vai fazer. Aí eu ainda coloco aqui uma brincadeira para essa pessoa geriatria aí canábica. Né, eu plantando em Pernambuco, indiferente para onde iria, pode ter certeza que não precisaria Anvisa nenhuma. Ia funcionar igualzinho o que eu funciono aqui. Porque é o meu espelho e meu travesseiro. Não importa. Aí isso eu não faria, não aconteceria no formato tráfico indevido, porque isso roda o que é o racismo, o classicismo, a guerra às drogas, envolve energia vil, ganância, vaidade, poder desmensurado e muita violência, muito banho de sangue. Isso não tem a ver com a maconha. A maconha cura, é amor, é transcendência. E isso, tudo isso que a gente fez para cima da maconha tem a ver com qualquer... você falou, com qualquer substância, com um café. Agora, como a gente vai encarar isso no que é ter a prescrição ou não ter, porque isso para mim também não preocupa, Rio. Eu acredito que daqui a uns anos vai cair, igual caiu no mundo inteiro. Vai cair no Brasil também. Pode ser que demore um pouco mais, mas sim, nós teremos essa escolha livre do que é prevenção ou regeneração, com prazer ou sem prazer. O que me alerta para a gente trocar ideia é que essa estrada seja agradável. Não só lá quando chegar ao objetivo. Que é isso que eu quis dizer no post de hoje lá do Azulão. Porque a lua estava no céu junto com uma nuvenzinha pequena, era 6:30 da manhã. No céu azulão, o sol do outro lado. Força para ver, tá meio assim, mas tá lá sim. Se eu pego todos os aparatos para enxergar, se eu consigo as ferramentas apropriadas para entender que tá lá, fato, não há como negar. Eu ainda mostro para outras pessoas, olha lá, a lua tá lá. A mesma coisa com a regulamentação. Só que o que acontece? Além dela estar assim, fraquinha, ainda, quem conseguiu enxergar, tá colocando um monte de peneira na frente. Guarda-sóis. Sim, não, mas agora é de dia, ela não devia estar aparecendo. Eu acredito que não é, não. Exatamente. E esse é o ponto de questão para mim. A gente não ficar rendido, mais uma vez, para o que estão dizendo para a gente, entendendo que essa reinvenção do que é da maconha é corresponsabilidade. Não é só de quem legisla. É mais até de quem usa. Porque, geralmente, esse vínculo ele não é direto. Quem legisla não necessariamente usa. Quem legisla tá lá, nem querendo ver a lua ou enganando, falando é dia, não dá para ver a lua. Não olhe para cima. Não olhe para cima. Perfeito. Então, e linko com o que você disse sobre remédio ou medicamento e como a gente oferta isso para o mundo agora, principalmente quem já sabe a maconha. E convoco aqui, você convoca muito saia do armário. Eu convoco saia da barraca de jardineira. Saca? Óbvio, falando da altura do meu privilégio. Eu sou branca, eu conquistei um monte de coisa na minha caminhada e hoje o que eu faço realmente é a empatia, não é só sentir pelo outro com o outro, né? Tem muito a ver entender escuta atenciosa de coisas que não necessariamente aconteceram com você e você nem pode expressar o que é o sofrer junto com o outro, né? Mas a gente forçar esse cultivo para quem já cultiva e migrar, sair do que é tráfico ilegal e tentar formatar como um negócio. A regulamentação já existe. Ela começou em 2015. Quantas vezes? Olha, eu já até coloquei o meu bottom para eu poder falar bravo. O meu bottom, exaltada. Exaltada. Tá aqui, ó. Que eu posso falar brava. Aí com pontos de exclamação. Você entende o que eu quero dizer? Eu sei que você entende. É óbvio que, repito, nós dois somos sim privilegiados da branquitude e da documentação. Nem estou falando privilégio intelecto, econômico, social, de tudo como é nosso país, né? Nem vou entrar nessa seara. Estou falando mesmo só. Branco, fizemos o caminho, garrei a sorte, você também, estamos com os documentos todos. Então, óbvio, não é assim, vamos aí, todo mundo. Não. É colocar para você mesmo o que você faz. E digo para todos mesmo, traficante do Morro do Alemão. Vamos fazer business, cara. Para de fazer business com os políticos. Em casa,
deixar o preconceito com você, que em relação a você mesmo, inclusive, de lado. É muito difícil, é muito duro, mas a gente tem que encarar essa. Partir do princípio que o preconceito está na gente mesmo. A gente mesmo não quer que as pessoas saibam que a gente fuma umzinho, porém todo mundo fuma umzinho. Ontem, nesse podcast que eu estava, chamado Barco, o cara falou assim, pô, bicho, eu sou amigo do pai e do filho. Aí o pai me chamou para fumar umzinho no quarto em cima, assim, pô, mas vamos, fecha a porta aí que meu filho não pode saber. Aí eles fumaram lá em cima. Aí ele desceu e falou assim, o filho, vamos lá no porão, mas pô, fecha a porta aí que meu pai não pode saber. Eu falei, cacete! É, é isso. Ao mesmo tempo, o que eu vejo aqui para contrabalancear o papo? Eu conheci uma família muito especial, que eu conheci o filho. Minto. Primeiro, a mãe mandou um recado, olha, uma pessoa me falou de você. A gente é praticamente a mesma geração. Eu estou nos 42, acredito que ela está nos 47, 48. O filho está na altura dos 20 e pouquinhos, entrando nos 20 e pouquinhos. Eu ouvi falar muito de você, tem um amigo em comum que é associado aí na ONG. Puxa, olha, eu planto aqui a minha maconha, eu amo, não sei o quê. E agora meu filho cresceu e ele tá querendo enfiar a goela abaixo, que eu tenho que... Eu planto para ele também, a gente comparte aqui em casa, tudo gostoso, e que eu tenho que ter regulamentação. Eu tenho muito medo disso. Ele fala isso de um jeito super normal. Eu conversei um pouco com ela, ela sumiu. Passa um tempo, vem um filho. Olha, você plantou uma semente incrível na minha mãe. Obrigado, alegria. Por favor, vamos insistir, vamos lá. Vamos marcar uma outra videochamada e vamos nós três, vamos lá, vamos tentar. Marca a videochamada, vai nós três. Aí o papo super aberto, assim, da cannabis, o que já é exatamente para onde está arrumando, né? Ela ficou a ponto de ficar, viu, toda emocionada e tá numa empolgação, mas uma empolgação, Ri, de realmente assim, vamos aí, eu vou fazer, e eu já faço com os meus 2 filhos, e eu sei, eu tenho uma prima, e tem uma pessoa, né, eu moro no interior, e acredito que seja gente de imóveis, sabe? Não... Pois é isso que eu digo. Tem freira que fuma umzinho, tem juiz que fuma umzinho, tem médico, tem despachante, tem policial, tem... Tem policial, um monte. Não, tem muita gente. Então, é uma coisa que, pô, vamos parar de hipocrisia. Vamos Perfeito. falar aqui, ó. Eu fumo, tá? É isso. Olha eu aqui, o E imposto aqui pago, entendeu? e dando a cara a tapa até Mas para onde eu dá, né? acho, o que mais, assim, aí eu tô botando pelo em ovo, procurando chifre em cabeça de burro, mas eu acho que a gente tem que ter uma pegada diferente para a história da maconha. Tem que ter uma pegada menos da economia, entendeu? Tem que ter, tudo bem a economia, tudo bem, mas tem que ter um outro, uma approach. Como é que é approach em português? Uma, Uma outra abordagem. uma outra abordagem do que seja esse negócio. Tinha que ser um negócio livre dessa ganância banqueira, né? Assim, agora maconha, dinheiro, vamos fazer o mercado, a commodity, blá, 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 blá. E virou uma coisa que, cara, às vezes eu penso até em parar de fumar por causa dessa mentalidade. Boboca. Boboca infame. E eu aproveito o gancho para colocar uma questão aqui para você, ó. Existe uma urgência hoje de transformar as coisas como parte das coisas, de como a gente fez, né? Que não deu muito certo, sei lá. Principalmente o que a vazão da energia viu. Acumular, competir, essa relação de controle através do medo, da escassez, a vaidade,
né? Ganância, poder. A maconha, ela é a ferramenta, acredito piamente, para essa transformação acontecer. Pois é, eu também acho isso. O fato que eu trago aqui à luz é a gente entender que o viés econômico, e tivemos uma das nossas conversas falando até sobre PIB, Produto Nacional Bruto e tudo mais, é pilar para a transformação no sistema de crenças. Mas a gente não pode vilanizar o processo econômico. A gente não deixar o processo Perfeito. econômico, inclusive, se autovilanizar, virar Perfeito. esse bandido bolsonariano, entendeu? Que habita dentro desses filhos da puta desculpa, desses FPT da política e da economia, esses banqueiros. Mas eu acho importante isso aí, entendeu? Não vilanizar. Exato. Não é crime. Lucro não é crime. Não é crime. Não é. E longe de mim achar isso. Ah, não, mas esse cara só quer saber de brigar e de xingar. Não. Eu sei que não. Quero que seja igual. Eu vejo. Chance de ser diferente. A legalização nos Estados Unidos, na minha opinião, é uma M. Na minha opinião, a legalização no Canadá é uma M. Parte do ponto de vista errado. Vamos resolver a economia, vamos dar uma respeitabilidade nesta droga, entendeu? Porque aí nós vamos fazer esse desafio virar consumo. É isso que eles fazem. O desafio, o nosso desafio como hippies, bababá, vira consumo. Amanhã você vai encontrar numa boutique de maconha. Sim, que é a normatização, né? Esse normalismo. O que eu vejo de positivo, aí eu vejo mesmo, nesse formato commodity, a gente primeiro engrandeceu o que seria só essa utilização voltada para o prazer, e que, puxa, você sabe muito bem, há quantos anos pode-se mesmo, é que você era um distrito que a gente chegava em Amsterdão, aonde todo um distrito libertário, não só o que é a maconha e a loja café, né, o tal do coffee shop. Não é isso. Você tinha esse distrito da luz vermelha voltado e maravilhoso para o que é a relação de prazer através da autonomia e da escolha, sem o viés pecaminoso, marginal e pária que o prazer... Ele não deixava você entrar em bad trip, era muito engraçado. Perfeito, perfeito. E o que é esse espaço que continuou. Mas a gente não tem, por exemplo, em Amsterdão mesmo, toda essa... Eu concordo que pode ser parafernália até, mas essa abertura de espectro para o que é inclusiva. Eu vejo como inclusiva, porque a gente tem aí os outros vieses do que a relação psicotrópica e o prazer que é visto lá na Europa e Amsterdã principalmente, né, isso tinha muita força, com a ideia estritamente medicinal vinculada de Israel, fez um mixed emotions nos Estados Unidos e no Canadá, onde os dois lados foram possíveis. Mesmo de maneira estranha, mas os dois lados foram possíveis. Então, o que é? Sempre varrendo para debaixo do tapete o sangue dos oprimidos e da resistência da maconha esses anos todos. Todas essas legalizações varrem para debaixo. Na Holanda, você vê que não existe legalização, Não. Existe tolerância. Só que aí, mas olha o que eu coloco. Eu concordo, mas fui você... na prefeitura perguntar para o cara, vem cá, como é que chegam esses carregamentos de maconha nos coffee shops? O cara olhou para mim, mudou, porque eu falei uma entrevista do Brasil, disse, oh, yes, tal. Como é que chega no coffee shop a maconha? Ele falou, maconha? Aqui na Holanda, os coffee shops vendem café. Perfeito. Perfeito. Exato, você entendeu o que eu quero dizer. Mas isso restringe. Porque, ó, eu tenho pacientes na Europa
que eu acompanho a pessoa utilizando, ou cultivando, ou utilizando em clubes, ou utilizando marcas, tá? Não, é muito difícil. Tem uma farmácia de manipulação incrível, até vou te passar, que fica em Amsterdã, que faz fórmulas com o THC, com o CBD e mais outros 2 canabinoides lá. Aí até, de alguma maneira, oferecem algum acompanhamento para quem não quer só ter o efeito colateral psicoativo e pronto. Para quem quer entender aquilo como antitumoral, por exemplo. Porque aí eu também não concordo na outra vibe excludente, entendeu, Ri? É muito difícil encontrar o acompanhamento aí. Não estou dizendo que é um acompanhamento medicinal, não é isso. O acompanhamento para o uso da cannabis, que se presta, se oferta para o Mas que é... disciplinar, esse acompanhamento para o uso da maconha não é um acompanhamento médico, é Não. um acompanhamento, eu vou começar, religioso, psicológico, ortopédico, fisioterapêutico, Integrativo. astrológico, É entendeu? isso. Então, Sim. o terapeuta canábico, o médico, o verdadeiro médico da maconha, tem que ser um médico que seja integrativo, que tenha não tenha um diploma, mas que tenha uma noção de psicologia, uma noção de química, uma noção de biologia, que tenha uma noção de jardinagem, que tenha uma noção de interação medicamentosa. O cara tem que saber que parte do corpo que esse paciente tem que mexer mais para soltar a energia que está aprisionada dentro dele. O cara tem que ser um terapeuta haitiano, entendeu? É isso mesmo. É, no holismo, né? E no que é muito, muito mais amplo. Então, puxa, claro, eu repito, para mim, todas as regulamentações do mundo, todas, por mais que eu veja um defeito, e vejo defeito em todas, questiono todas, poderia mudar uma outra coisa, mas eu amo todas. Eu acho tudo legal. E não é com inocência e com positividade tóxica, não. Não é nesse sentido. É simplesmente que eu cresci com medo da rota. E ainda no extremo leste, de jeito nenhum entra no camburão e avisa. Avisa que você entrou. Alguém tem que ir seguindo. Por causa de um baseado, Ri. Peraí. Então, isso para mim, ter 42 anos e dizer, repito o privilégio, mas dizer, eu planto maconha, sim, no processo de regulamentação no Brasil, eu uso maconha em diversos lugares do mundo, eu sou parada em aeroportos e as pessoas fazem assim, essa vista bem grossa, o tique-eye agora. Porque a tolerância, ela tá agora para todos, indiferente à regulamentação. Repito, do meu privilégio, vou ficar falando isso constantemente. Eu sou branca, tenho privilégio, estudei um monte, trabalho com isso, dedico minha vida, tenho privilégio, tenho privilégio. E com esse privilégio eu tento fazer algo. E vou continuar tentando da mesma maneira que eu vejo que é você. Que sim, que Agora, saca... é importante que exista pessoa como você que se dedique a estudar e que, ao mesmo tempo, seja uma pessoa, como é que eu vou dizer, socialmente aceitável, entendeu? Do ponto de vista acadêmico, inclusive. Isso é importante, da mesma forma como é importante que tenha um destrambelhado como eu, falando esse monte de coisa que eu falo, mas a respeitabilidade que você coloca é bom para contrastar com essa falta de respeitabilidade que eu insisto em colocar. Porque, para mim, entendeu? Você e eu somos iguais. Sim. Você está indo na mesma direção, assim, a nossa estrela guia é a mesma, não Meu é? amigo. E a gente quer. Eu não quero que exista essa medicalização da maconha. Eu quero que a coisa seja mais Livre. anarquista. Livre. É maconha para todo mundo. Maconha livre. É isso. É isso. Eu também, meu amigo. Eu também. Ó, o meu arranjo. Oh, que lindinha. Eu não sei cadê o meu arranjo.
Espera aí, deixa eu já achar aqui. Eu vou te mostrar o meu, que é uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade de mostrar o meu arranjo aqui. Ah, que legal! Poxa! Que belezura! Ah, que legal! Então, eu acho que a gente completou 4 lives da mais alta qualidade de conteúdo. Essa live também vai ficar gravada como as outras. Eu desejo a você uma excelente viagem para o Obrigada, México, amigo. para a Spanab. Você vai voltar depois do México para cá e depois vai? Volto para ficar agarrada com as crianças 2 dias, né? Aí Com a depois... Amy e o Teodoro. E aí vou para a Europa e fico lá. E E você conhece a faço... Polita Pepper, no México? Então, na verdade, até uma pessoa ontem que eu tô trocando, que eu vou encontrar na Cidade do México, me falou dela. Aí eu me lembrei que ela estava lá no Uruguai e eu Tá. vacilei, não fui no dia te encontrar, né? Ela é minha amiga. Eu adoro Então, a Polita Pepper. eu gostaria muito de encontrá-lo. Vou passar o contato do Zap dela para você. Pronto. E ela é uma Pronto. figuraça. E ela é da Canativa, da Mulheres Canábicas. Exato. Exato. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Faz uma ponte, então, Ri. Polita, eu vou ao México, quero te conhecer. Ah. E aí, eu vou te fazer a ponte também com o pessoal da Caliterpes e com o Henrique Dagá, que era um psiconauta lá, amigo meu, ele cultivava cactos e tal. E vou te passar o contato da Mila, que também vai estar lá. Por favor. Infelizmente, você não vai estar lá no dia 8, que é quando Não, o o Dabadu. Dabadu. Queria muito. Mas, poxa, eu também vou. É muito difícil essa relação de viajar agora durante a pandemia. Isso para mim é muito difícil. E você me viu no Uruguai. Você me viu aqui em Caxias. Eu já sou de panos. Eu fico com 2, 3. Fico com máscara dupla. Eu não consigo vaporizar e fumar. Né, vaporizar, principalmente eu, mas assim, compartilhar estar perto das pessoas enquanto está todo mundo fazendo, fico me sentindo mal, não é confortável. Então eu vou mesmo para o que eu preciso fazer agora, uma relação direcionada mesmo, e o ano que vem espero que estaremos juntos, ou quem sabe outra oportunidade esse ano mesmo, essa galera no Brasil. Vai ter uma Copa aqui no Brasil, vai ter uma Copa na Colômbia, vai ter um Dabadu na Colômbia, um O Dabadu Dabadu no na Colômbia. O Dabadu na Colômbia eu fiquei sabendo, e aí eu acredito que isso realmente, para essa força aqui latina, a gente poderia, né, Vamos, sul-americana, condar, puxa, tudo a ver, tudo a ver. Colômbia. E já pensar, Larissa, me casa, fazer uma brincadeira aí né, de algum tour, inventar pacotes, né, e Eu vamos queria, pensar de tentar eu queria levar. discutir com os caras lá da Colômbia sobre legalização. Como é Perfeito. que é legalização? E lá foi bem aos moldes do que essa relação do exportar e a indústria farmacêutica. Uma das maiores holdings brasileiras montou toda. Não sou eu, tá? A minha vibe é no Uruguai. Montou todo o esquema, porque como a gente, para a indústria aqui de manipulação para os olhos, por exemplo, a gente não pode plantar aqui. Ou eu tenho que comprar um pozinho como um sintético, ou eu preciso comprar matéria-prima de fora. Ela não pode vir como matéria-prima vegetal, como as flores. Ela já tem que vir semi-processada, né? Tem um advogado em Curitiba que está trazendo as Para a flores. pessoa física, né? Para a pessoa física vaporizada. Não são para empresas fazerem os óleos, como a Prate Dona Zucchi, por exemplo. E isso é mal gostoso da gente conversar daqui um tempo numa próxima live e entender, né? Como é que foi essa nuance de mercado, o que vai acontecer, essas regras. Eu acho isso insano. Pode combinar que quando você estiver no México e você tiver um tempinho livre, a gente pode conversar sobre como está acontecendo a coisa aí.
De repente, um dia que você estiver junto com a Polita... Com a Polita. Puxa, olha que ideia. Seria perfeito dia 4 ou 5. Tá bom, vamos pensar, a gente combina no particular então e vamos finalizar Tá. aqui, que todo mundo tá vendo o nosso bate-papo. Paz, amor, magia e as lives com Tabata Neder vão continuar no Moby Dick Show, porque até agora são as coisas mais gostosas que eu já fiz. Tabata, Amigo, meu coração, fiquei rasgadinha aqui. Ai, poxa, a gente já se vê. Beijos, adorei como sempre. Obrigado. tchau, beijo, obrigado a todos. Beijão. Mob Dick Show.